oração. É um assunto muito propício, porque o santo irmão Aldo, certa vez, ele mandou falar através dos boletins. Olha, muitos apostólicos não é mais abençoado porque não sabem orar. Ou, dizendo melhor ou de maneira mais direta, ele disse, não sabe pedir. Então, irmãos, a oração, ela é feita ou é mencionada na doutrina como uma arma para o Filho de Deus. Então, através da oração, das nossas petições, nós invocamos o poder de Deus em nosso favor. Então, é uma arma contra o inimigo, o qual, hoje, com muita facilidade, porque Jesus nos deu esta santa gloriosa, então ela tem todo o poder para trazer as potências celestes, para guardar todos os interessados, e principalmente o que busca a santificação da sua alma, através do que nos é ensinado, e até mesmo como uma insistência do céu, tem chegado aos nossos corações, que é a doutrina e disciplina desta Santa Igreja Apostólica. Então, irmãos, hoje nós falamos de uma maneira especial, mostrando o valor da oração e também a forma do qual nós precisamos, então, nos dirigir a Deus. E nestas feitas ficou até mesmo exemplo do nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Filho de Deus, ele também sempre dirigiu ao Pai, enquanto esteve na terra, então pedindo, o socorro divino do nosso Deus. Então deixou para nós outros nesses dias, para gozar de toda esta graça, ensinando-nos a ser muito justo e sincero, e por causa da manifestação do Consolador, então o dom da fé foi despertado em todos os filhos de Deus que estão conosco neste santo caminho. Então, divulgando nesses dias presentes o verdadeiro Deus, porque antes de Jesus tinha muita incredulidade, como nós sabemos na doutrina, e é ensinado nesta igreja, que em outro século, aqueles homens eram tão mal antes de Jesus, e eles criam em animais, e como nós também vemos e proferimos, que foi nos revelado através da Santa Avó Rosa, e eles criam em estátua de ouro, de uma maneira tão material, e esqueceram-se do Deus verdadeiro, o qual dirigiu todos os profetas, que enviou Jesus, e que hoje formou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e muitos apostólicos, como verdadeiro Filho de Deus. Então, irmãos, nós vamos falar deste assunto tão importante. E daqui a pouco, nós temos, a oportunidade, mais uma vez, ainda com mais entendimento, nos achegar a Deus, de uma maneira tão justa e sincera, e com muita fé. Porque o Santo Irmão Aldo, ele tem, irmãos, todo o poder para levar esses assuntos aos nossos corações. Então, creiam assim. Eu levo com muito cuidado o assunto do nosso boletim desta noite, onde fala ou explica a respeito da oração. Então, aqui inicia dizendo, a oração é o diálogo, quer dizer, a conversa do Filho de Deus para com seu Criador, o nosso Pai. Explica. Se Deus fala conosco através desta igreja, de suas mensagens, como agora, e de sua doutrina, ora, nós falamos com Ele através do quê? Da oração. Então, explica o seguinte, quando oramos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, estamos orando a Deus, pois eles são santos criados por Deus, e eles são os nossos intercessores.
Então, irmãos, isto nós já temos também na nossa igreja com grande entendimento, porque nós nunca tivemos ou observamos nas Sagradas Escrituras que houve povo verdadeiro do reino dos céus na terra, que todos os que fossem do ministério, então exercesse poder diante do Pai para auxiliar os demais. Então, expulsando, né, os espíritos mal da vida do outro. Mas isto, irmãos, foi feito sempre por um ou dois que dirigia aos demais. Foi pelos profetas, como o nosso coral canta, até que pôde trazer Jesus como o seu Filho amado, nosso Pai, para ser o Salvador. E Jesus, então, ele exerceu toda a plenitude do nosso Deus. E ele, então, trouxe de maneira extraordinária a conversão aos humildes e sinceros, para, então, irmãos, iniciar naqueles dias a aplicação do juízo final do nosso Pai. Então, hoje, nós entendemos tudo isto, mas para nós melhorarmos, para entender os mistérios, para receber a bênção, a presença, a companhia dos santos de Deus que nos auxiliam, então nós precisamos invocar a Deus e pedir a sua proteção através das orações. Por isso que o santo irmão Aldo falou, às vezes alguém não sabe orar, porque se soubesse, recebia muito mais, porque é nós que precisamos, irmãos, é nós que temos que buscar, e nós somos ensinados nesta santa igreja. Então aqui fala as maneiras de orar, e também, irmãos, os modelos das orações, a qual nós possamos chegar ao nosso Pai. E também o perigo que tem, se nós fossemos não autorizados por Deus, qualquer pessoa, estar estendendo a mão e querendo ajudar a outra pessoa. Enquanto assim, né, nós vemos em outros lugares, e isto é muito perigoso. Então, na nossa igreja, nós fomos disciplinados, vigiados pela Santa Avó Rosa. Então, aqui diz assim, então, a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor Deus e com os seus santos. Através da oração e de um proceder fiel, em primeiro lugar, e obediente, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Explica. Através da oração, nós podemos adorar a Deus e aos seus santos, como nós fazemos, agradecê-los por tudo e render-lhes graça, apresentar nossa ansiedade e inquietude, confessar nossas ofensas e transgressões e buscar o perdão, declarar também nossa devoção e fé, súplicas, bênção, proteção, amparo e socorro, não apenas só para nós mesmos, mas também para o nosso semelhante. Então, como nós usamos a fazer, muitas vezes, até mesmo numa hora como esta que estamos reunidos, é aconselhado, né? Então, nós suplicarmos a Deus e buscar a bênção, ou a suplicar rogando em favor de outrens. Isto muito faz as mães pelos seus filhos, pais, né? E aqueles que têm muito amor pelo seu semelhante, até mesmo pela empresa do seu patrão, pelo seu vizinho, ou alguém que está com uma anomalia sofrendo tanto. Então, isso nós buscamos esta certeza nesses momentos tão oportunos. Então, por isso que é válido, e o Santo Irmão Aldo quer que nós nos damos ao costume de orarmos e pedirmos socorro ao céu. Então, aqui diz, a oração deve ser expressões que venham do profundo do coração, da alma, em suas variadas formas, como oração de louvor e adoração, oração de ações de graça, gratidão e reconhecimento, oração de súplica e intercessão e oração de arrependimento, até mesmo confessando as transgressões ou expondo diante de Deus algum pecado.
Então, isso é os objetivos e as formas a qual o Filho de Deus deve se dirigir aos santos, porque eles, nos dias presentes, principalmente a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles receberam o poder de ser intercessores diante de Deus, o nosso Pai. Então, estas pessoas são poucas para atender o clamor do povo e poder até mesmo, irmãos, dar ordem ao espírito inimigo para sair de perto da pessoa, como fez Jesus, né? Com o poder imenso que veio dos céus. E ele tinha a autoridade completa e suprema sobre o poder do inimigo para ajudar aqueles que fossem fiéis aos seus mandos, ou seja, fossem amigos dele, fazendo aquilo que ele então veio a ensinar. Então aqui ainda prossegue, ainda explicando. A oração do Pai Nosso, por exemplo, ensinada por Jesus aos seus discípulos, por exemplo, é a mais perfeita oração. Por quê? Ela reúne adoração, súplica, confissão e reconhecimento. Então, todas essas características revelam que, quando oramos, falamos com Deus sobre Ele mesmo, sobre nós mesmos e sobre as pessoas que estão ao nosso lado. Então, irmãos, nós temos este mérito hoje, sendo filhos do reino do céu e com toda a graça da Santa Avó Rosa. Então, nós temos este direito de exercer esta faculdade e esse dom da fé para orarmos e recebermos nesses momentos, ou em qualquer momento que nós precisarmos, então pedir de várias formas o socorro do céu. Então aqui diz, a oração pode ser feita também de maneira individual, isto é, de forma privada. Por quê? Nosso Senhor Jesus também orava de forma reservada. Porque diz a doutrina, muitas vezes ele se retirava para o deserto com o objetivo de orar. Mas, explica, a oração também pode ser feita de forma coletiva, como nós estamos agora. Ou seja, com outras pessoas, em público, como fazemos em nossas reuniões apostólicas, e em especial nesta reunião de oração. E pode envolver palavras ou música, como os nossos irmãos acabaram de apresentar. Então é um conjunto, é coletivo, mas é devido ser tudo nos dado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, então até mesmo os cânticos de louvor, como o nosso solo há pouco, então é uma oração direcionada a Deus, o nosso Pai. E quando canta em conjunto, também o nosso Deus recebe como orações, muitas vozes. Então se dirigindo muitas vezes a Ele como uma oração que foi hoje aperfeiçoada pelo Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, para ser soada como louvores ao céu, e que o nosso Pai, então, possa mover todo o poder dos céus para nos abençoar nesses momentos tão oportunos, que é das reuniões de oração. Então, aqui diz, está registrado também, olha bem, que na igreja primitiva se reuniam para juntos elevarem também suas vozes a Deus em oração. Além disso, o próprio Jesus garantiu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. A oração, por conseguinte, deve ser feita, antes de tudo, com fé. Se orar é falar com Deus. Obviamente, é necessário que haja fé e confiança, como Jesus aconselhou. Na oração correta, também não há espaço para o fanatismo, a hipocrisia e soberba. A genuína oração a Deus e aos seus santos exige, sim, humildade e muita sinceridade.
A oração também deve ser fervorosa e perseverante. Também é através da oração que podemos vencer as tentações e as inclinações pecaminosas. Então, irmãos, isso hoje já faz um grande efeito para o apostólico. Aquele que é fiel a essa doutrina, ele anda em comunhão com Deus e com a companhia dos santos. Às vezes vai indo aí, tem um grande perigo, a primeira coisa a pessoa, Santa Ava Rosa, pronto, já está orando. Então todo o céu já se moveu e vai livrar a pessoa daquela tentação. Então por isso que nós temos vencido, porque nós temos como clamar e temos quem nos atende. Mas diz aqui, precisa ter fé, precisa ser obediente e ter confiança no poder de Deus, o nosso Pai. Então diz assim, Jesus nos ensinou que é pela oração que podemos rogar ao Pai para que não venhamos cair em tentação. Temos até um hino que afirma, a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Nesta verdade, precisamos entender então que primeiramente o que é a pessoa justa. Devemos entender que justo é aquele que é íntegro, que busca a justiça sincera, que pratica e prega o que é certo. É aquele que se desvia de todo o mal, do ódio, da mentira e mostra-se diante de Deus como um servo de sua justiça. Deus ouve o justo como um filho amado. Portanto, suas orações são recebidas nos céus. E as bênçãos, neste caso, e graça, são dadas de acordo com o mérito de cada um. Então a oração é essencial e de extrema importância na vida do Filho de Deus. Para assim, irmãos, estarmos perto do reino do céu. Mas mesmo tendo este conhecimento e sabendo da importância da oração, muitas vezes somos descuidados em nosso dia a dia. Como? Esquecendo desse gesto tão nobre que nos liga a Deus e aos seus santos. Por isso que o santo irmão falou, tem muitos que não oram. Precisa aprender a pedir, irmãos. Precisa aprender a se direcionar aos céus, para nós vencermos com mais facilidade. Foi ele que avisou a igreja uma vez. E quantos que passa despercebido? Tem muitos que passam o dia, não ora, deita, não ora, levanta, não ora. E quando aperta por alguma anomalia, algum imprevisto na sua vida, muitos ligam para o parente, mãe, ora por nós aí, a coisa aqui está feia. Então, irmãos, é para que ninguém venham a buscar a incerteza na sua alma. Não é proibido pedir, né, oração para algum irmão ou até mesmo para a igreja em conjunto. Orar para os ajudar a sair de alguma situação. Mas a pessoa muito fraca na fé, então busca a incredulidade. É aonde vem as lutas, não podem vencer. Porque a pessoa não sabe e não tem preparo diante do Pai, de obediência e mérito, e então busca socorro em outros. Então tem que se valer da fé de outra pessoa. Muitos é assim. Liga para o outro e fala, ora por nós aí, porque a coisa aqui, principalmente quando está, né, uma anomalia muito grave em hospitais e está meio sem garantia de vida. Então nós temos que passar por muitas lutas e muitos têm passado, irmãos, por alguma situação muito difícil, por não dar crédito aos ensinos, não buscar de maneira contínua este preparo exigido por Deus e também o poder da oração, que é ensinado pelo nosso santo irmão Aldo. Então aqui termina dizendo, por isso precisamos rever então nossas ações e valorizar o nosso espírito através de uma comunhão perfeita por intermédio da oração. Tem que ter consciência e valorizar a alma e o espírito é importante para saber que precisamos alimentar a nossa vida espiritual, em especial com a oração. A oração, irmãos, é a água da vida espiritual.
é como se fosse o oxigênio da alma. E nesta comunhão com Deus e os seus santos, que são fonte da vida, aí alimentamos a nossa fé e eles nos ajudam a viver ainda melhor nesta terra. Então, irmãos, quando nós temos mérito, né, então é tudo fácil. A pessoa confia e pede, espera. E grandes bênçãos nós temos recebido. Quem não vê, quem não tira um tempo para ouvir, ou menos uma vez por dia, o programa Hora Milagrosa. Irmãos, quantas bênçãos está sendo narrado através do programa Hora Milagrosa. E cada um de nós temos uma história bonita para contar. Então nós precisamos incluir tudo isto para termos a convicção de fé. E quando formos orar, ter fé e esperança no poder do Consolador e do nosso santo irmão Aldo. Então aqui termina dizendo, a oração de súplica ou rogativa é aquela em que se pede ou solicita alguma coisa. Esta oração é muito atribuída aos problemas que nós enfrentamos em nosso dia a dia e que nosso corpo está sujeito com relação às doenças, enfermidades deste mundo. A oração imperativa é diferente. É um ordenamento. Essa que eu falei aos irmãos há pouco, que ela é perigosa. Não é qualquer um que vai querer expulsar o espírito maligno, não. Isso ficou para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nesses dias. Então, irmãos, eles, os apóstolos também, em parte, receberam este poder nos seus dias. Mas pessoa com dom comum como nós outros, nós precisamos suplicar, pedir. E estes santos, então, com este grande poder de expulsar o maligno, então eles nos atendem. Então Deus é como chefe. E Ele deu o mesmo poder a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então eles podem dar ordem, né, para curar uma pessoa. Como tem dado, como nós temos muitos depoimentos de fé. Ora, a pessoa era perseguida por maus espíritos. Aí, na hora da oração, que foi suplicada em favor do povo, aquela pessoa pôde crer e a Santa Avó Rosa deu ordem para que aquelas tentações, aqueles espíritos imundos, então fugisse da vida da pessoa. E quantas famílias que passou por essas privações. Então este poder não pode ser exercido por nós outros, mas foi por estes santos. Então aqui diz, a oração imperativa é o ordenamento, ou seja, somente os escolhidos por Deus podem realizar esta oração. Jesus, por exemplo, com seu poder e autoridade, em nome do seu Pai, naqueles dias ele ordenou, e tudo que ele ordenou se cumpriu. Diversos profetas e apóstolos também, assim fizeram em nome de Deus, e se cumpriu. Em nossos dias, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam esta dádiva de Deus, de exercer o seu ministério, como nós assistimos, e intercederem aos apostólicos o poder da graça, bênção e proteção. E somos prova das bênçãos e milagres que estes santos realizaram. Então, irmãos, não é como em outros lugares. Nós temos estes santos predestinados para exercer o poder do Pai. Tanto é que se nós não fomos predestinados, não estamos autorizados a expulsar o mal da vida dos nossos irmãos, então diz a doutrina, se alguém que não tem essa autoridade for fazer isto, então o maligno domina aquele que a pessoa então quis auxiliar, e aquele espírito, se ele fugir da vida daquela pessoa, ele passa a estar ligado na vida de quem os expulsou. Então é muito perigoso. Na nossa igreja, né, graças a Deus não tem isto, mas nós oramos, nós pedimos a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e eles têm nos atendido.
Então aqui ainda diz, certa vez, mostrando, né, o poder de mandar as tentações, os espíritos sair das pessoas ou operar milagre, com sua autoridade. Então diz aqui, certa vez estava Jesus com alguns dos seus discípulos, num barco, conta, e ele, porém, descansava. Ele estava dormindo, e levantou-se grande temporal por cima do barco, de maneira que já enchia. E despertaram os, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele então, nosso Senhor Jesus, despertando, ele pôde, né, repreender o vento, e disse também ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então, irmãos, este é a oração, é o poder, a autoridade imperativa, que nós não podemos exercer, sendo pessoas de dom comum, porque se nós formos exercer isso, como muitos neste mundo, então o maligno pode nos usar, até mesmo para operar milagres, funções, as quais escraviza por resto da vida, uma pessoa que pode ser curada por um poder maligno. Então é um perigo. Então aqui diz, outra vez, para curar um jovem atormentado pelo espírito mau, Jesus também orou e repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, disse Jesus, sai dele e não entre mais nele. E conta a doutrina, o espírito saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, irmãos, é uma autoridade diferente. Não é uma petição, um rogo, uma súplica, um agradecimento a Deus, o qual nós estamos autorizados a ser beneficiados com isto nesta Santa Igreja Apostólica. Então, aqui, para encerrar, diz, noutra ocasião, ainda disse Jesus aos seus discípulos, ensinando a orar, dizendo, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, credes que o recebereis, e tê-lo-eis. Porém, nós não devemos orar pelos outros, no sentido imperativo, implorando ou, né, como eu lhes expliquei, nós salientamos agora, dando ordem. Todavia, podemos pedir em oração, oração de súplica ou rogativa, solicitando a bênção, misericórdia, proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para alguém que esteja sofrendo, mas nunca implorando, exigindo ou impondo as mãos e nem tampouco indo de casa em casa. Então veja, irmãos, que a Santa Avó Rosa, ela veio para revelar todas estas coisas, para que hoje, num aperfeiçoamento tão grande, como está o nosso povo hoje, recebendo nas reuniões de oração, como daqui a pouco nós vamos, a unção gloriosa do Espírito Santo do nosso Pai. Tudo com disciplina, tudo, irmãos, de maneira extraordinária, com a revelação do próprio Jesus, dado à Santa Avó Rosa. Então, aqui termina dizendo, o nosso Deus, o Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ouve as nossas orações e as nossas petições. E se merecermos, e for de justiça, nos concedem paz, saúde, solução aos problemas e às dificuldades. Portanto, estimados irmãos apostólicos, orem. Ao amanhecer um novo dia, agradeça pela vida, pela proteção, amparo e bênção para a sua pessoa, sua família, seu trabalho e para aquilo que for realizar. Ao se alimentar também, agradeça pelos alimentos para a nossa subsistência e que sejam abençoados para fortalecer nosso corpo.
ao terminar o dia, como nosso coral canta, agradeça por tudo que recebeu neste dia e peça uma noite de descanso e paz. Quando enfrentar problemas e dificuldade, orem. Sejam sinceros, perseverantes e também precisa ser paciente. Mas lembrem-se, estes santos precisam da verdadeira fé, como Jesus aconselhou, da confiança e ser muito obediente de cada um de nós para concederem uma bênção, graça, proteção e amparo, e assim atenderem as nossas orações. Então, irmãos, tem esses meios, o qual nós devemos aprimorar para desfrutar deste grande poder que está sobre nós. Irmãos, mensagem bonita. Eu desejo tudo o que é de bom a todos. E agora, irmãos, com muita sinceridade, nós vamos para a parte final do nosso trabalho. Eu convido, vamos ficar em pé. E daqui a pouco nós também vamos orar para estar diante do Pai com muita sinceridade, fazendo as nossas petições. Mas primeiro, nós vamos louvar os céus, entoando o hino do nosso cenário, de número 178. Súplica e louvor. Amém? Então vamos orar.
Amém. Vamos ainda, para encerrar, vamos cantar mais um louvor do Inário, 179. Graças, graças a Deus. Amém. Irmãos, aqui nós encerramos a nossa programação desta noite. Eu quero desejar ainda, a tempo, um feliz ano novo a todos. E também uma noite feliz de descanso com a companhia dos anjos do céu. Agora todos em sentido de oração, eu vou orar por todos. O amado Salvador Jesus, o Senhor nos leva ao nosso Deus, por isso nós sentimos o seu poder, a sua graça, e manifesta através de ti, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e de muitos entes celestes que participam das nossas reuniões. Por isso nós estamos muito felizes neste santo caminho. Nesses momentos tão oportunos, nós nos achegamos com muita fé, dirigimos as nossas orações ao Senhor Deus, para que possa, através da Santa Avó Rosa, autorizada como intercessora, nos dar mais da unção celeste, para que nós possamos a cada dia buscar na Senhora, ou Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, a revestir desta couraça espiritual tão desejada pelo céu. Santa Avó Rosa, eu apresento diante da Senhora agora, rogando a tua graça. Também apresento a petição dos teus filhos, que a Senhora possa nos conceder a solução dos nossos problemas, também nos ajudando a ter mais fé, e a sabedoria divina possa estar em todo o coração presente. A sabedoria, principalmente para buscar a Deus em oração. Por isso, nós aceitamos, Santo Irmão Aldo, a sua correção, porque nós sabemos que é o Evangelho do Reino dos Céus, para nos ajudar a vencer. E esses momentos tão oportunos, das nossas reuniões de oração, nós sabemos que como um clarão divino, o Espírito de Deus possa nos adornar, nos fortalecer. Também eu louvo e glorifico todos os céus e peço a Senhora Santa Avó Rosa, visita essas vidas cujos nomes estão na caixinha de oração. Eles confiam na Senhora e pede a tua graça, e eu também, como mediador desta oração, eu rogo, abençoe essas vidas, mesmo os que não são da nossa igreja, e pelo amor dos teus filhos, que eles sejam dignos de receberem a bênção dos céus. Santa Avó Rosa, fortaleça todo o ministério, abençoe todo o nosso povo, os ouvintes da hora milagrosa, os que sofrem alguma anomalia, está clamando pela Senhora, ajuda-os, pois liberta com seu grande poder, apresenta todos os nossos problemas ao nosso Deus. A Senhora recebeu esta grande missão de nos apresentar aos céus, e assim abençoe, Santa Avó Rosa, todos que clamam pelo teu nome, de acordo com a tua justiça, dai-nos a tua bênção. Irmãos, agora despede para os seus lares, receba com muita fé a bênção gloriosa do nosso Deus, é dada pelo seu Espírito Santíssimo. Esta bênção é de Jesus, da Virgem Maria. Creia que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, também está nos abençoando neste momento. Creiam e vivam para sempre. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Até a volta. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente
a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.